Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Hoje esse vídeo vai ser sobre o que mudou em mim depois da maternidade. E aí, não necessariamente só o que mudou em mim, mas assim, as coisas que eu aprendi, o comportamento que eu mudei, algumas coisas que eu acho que acontecem com muitas mulheres, com a maioria, depois que se tornam mães. A primeira delas, assim, é o amadurecimento de uma forma geral. A gente passa por uma transformação absurda, não só hormonal, mas psicologicamente você acaba se tornando uma pessoa muito mais madura para o mundo, porque você acaba aumentando e muito o seu nível de responsabilidade, em primeiro lugar, porque você agora, né, tem um outro ser humano para cuidar, você tem uma responsabilidade imensa sobre o bem-estar, saúde física e emocional e construção de uma personalidade ali de um outro ser humano. Então a responsabilidade que você adquire é uma coisa surpreendente. Mesmo que você já seja uma pessoa muito responsável, que é o que eu já era, com tudo que eu me dedicava a fazer, mas na maternidade isso é gritante, né? É uma coisa instintiva também que a gente tem com relação ao filho, que é muito surpreendente. Você acaba tendo um cuidado, você parece que sabe fazer coisas e cuidar sem nunca ter feito. Então a responsabilidade é algo muito interessante que vem junto com esse amadurecimento. Vem ainda a questão da paciência. Você acaba se tornando uma pessoa mais paciente porque você tem que lidar com um ser humano pequeno que não entende nada, que não fala, que não vê, e você tem que entregar as coisas para aquele ser humano, você tem que fazer ele ficar bem, fazer ele ter qualidade de vida física, emocional, psicológica, sem entender nada do que está acontecendo. Então você acaba se tornando uma pessoa mais paciente por isso. E isso se espalha para as suas outras relações. É isso que é bem interessante. Todas as outras suas relações, elas começam a ficar mais sólidas. As que realmente têm que ficar. As que não têm que ficar, realmente elas se esvaem. E aí você acaba fortalecendo essas relações e repensando algumas outras. E repensando até as que vão ficar, como que você vai se comportar diante delas. Isso também é uma coisa bem interessante, porque você, às vezes, tem relações que você deseja manter, que vai manter, que vão melhorar, mas que você vai mudar em relação a elas. Então, isso também é algo bem legal, que acontece na pós-maternidade. Até porque a gente tem pouco tempo para tudo. Então, a gente acaba valorizando muito mais aquilo que realmente é essencial pra gente. Porque também a gente não é mais prioridade. Então, eu tenho uma prioridade antes de mim e depois sou eu. Então, olha só que loucura. Eu tenho que priorizar a minha filha, o meu ser humaninho, e depois eu. Então, eu não tenho condições de ficar colocando outras pessoas no meio das minhas prioridades. Então, por isso as nossas relações acabam se fortalecendo e melhorando bastante. Eu acho que isso vai repercutir bastante no meu nível profissional quando eu voltar a trabalhar, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, talvez uma pessoa também sem muita paciência para muitas coisas, e eu percebo que eu estou me tornando uma pessoa bem mais complacente, digamos assim, bem mais paciente e na vida profissional, que é baseada em relações, né? A vida profissional não é o trabalho em si o ponto fundamental. Eu tenho isso muito claro na minha mente, que o ponto crucial são as relações. Eu acho que vai ser repercutido de uma forma bem positiva. Eu tô bastante esperançosa e curiosa para ver como vai ser a Aline, mãe, no setor profissional, voltando ao trabalho. Você começa a valorizar muito mais a questão financeira, porque você agora tem um ser humano que depende de você financeiramente, então você começa a valorizar muito mais o seu dinheiro, você começa a pensar muito mais onde você vai investir o seu dinheiro, você começa a pensar muito mais o que você está comprando. Então é muito importante, se você está vendo esse vídeo e ainda não é mãe, que você, né, você está no caminho, ou já está grávida ou ainda não, que você pense muito sobre isso, porque a sua vida financeira, agora ela tem mais um compromisso. Então você começa realmente a repensar sobre isso e às vezes até se questionar, por que eu não fiz mais investimentos? Por que eu não fiz investimentos se você não tinha nada? Porque realmente demanda um custo financeiro significativo ter um ser humaninho. Olha, ouçam bem isso. E aí a gente também tem uma situação que é um pouco individual e que eu passo, que é uma questão de perda de identidade. Eu sinto muito isso diariamente, não todos os dias, mas né, diariamente. Essa questão de quem sou eu, sabe? Eu agora sou só mãe,
eu tenho que o tempo inteiro resgatar que eu sou sim uma mulher, que eu sou sim uma esposa, que eu sou sim uma filha, que eu sou sim uma amiga, e que eu tenho que sim fazer meu skincare, que eu tenho sim que tentar colocar uma maquiagem, cuidar do meu cabelo, vestir uma roupa legal, não ficar só de pijama. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhado diariamente para que você não perca essa identidade que volta e meia você sente que ela se esvaiu. Isso é um negócio muito sério que pode afetar psicologicamente, levar à depressão. Então, é uma coisa que eu tenho observado, que eu tenho tomado muito cuidado e zelado, né, e observado para que isso não se propague, tome uma dimensão maior do que hoje, né, está acontecendo, que é apenas entender que isso é uma coisa natural, normal, mas que a gente tem que estar vigilante. Eu tinha uma preocupação muito grande com o futuro. Muito grande. Futuro distante, umas coisas muito... E hoje, por incrível que pareça, eu não tenho tanta preocupação com o futuro muito distante. Eu tenho preocupação com o futuro, mas eu não fico sofrendo por ele, eu não fico tentando imaginar ele demais, sabe? Eu fico apenas querendo que ele seja bom, eu fico, sim, lógico, não abandono o futuro distante absolutamente, mas eu fico sempre mais pensando no hoje. Eu penso muito mais no que eu vou fazer com a Liz hoje, como vai ser o hoje, como que eu vou brincar com ela hoje, como eu vou desenvolver ela no hoje. Então, assim, eu tô muito focada no hoje, talvez alguma coisa a curto prazo. Essa ansiedade do longo prazo, ela sumiu. Não sei te falar ainda se isso é bom ou ruim, mas no momento isso tem me feito melhor. A minha autoestima, né, junto com a questão que eu falei da perda de identidade, ora ela tá muito elevada, ora muito baixa, mas em regra ela tá baixa. E eu tenho agora voltado a treinar e isso tá ajudando a minha autoestima a se elevar. Então, é uma dica que eu deixo para as mamães que gostam de fazer alguma atividade física, que façam, porque isso pode ajudar bastante a elevar essa autoestima, que é muito importante para que você esteja bem, emocional, psicológica, né, esteja feliz, porque o seu filho sente. Então, é muito importante que você esteja feliz para o seu filho sentir essa felicidade de você também. E outra coisa que é muito importante, que tem muito a ver com o lado profissional, mas tem a ver com tudo, é a questão de como usar o tempo, né? Porque a gente tem pouco tempo, porque você coloca o bebê para dormir, você coloca para rotar, ele dorme 20 minutos. Então, você fica quase que sem tempo para nada. Então, você tem que se organizar muito bem, como, por exemplo, gravar esse vídeo. É algo que eu tenho que me organizar para fazer, às vezes, picada. Às vezes eu faço um vídeo numa soneca, às vezes numa segunda soneca, vai fazendo picada, depois eu junto numa edição. Então, organizar o tempo é algo muito importante também nessa questão da maternidade. E a gente achava que não tinha tempo, né, gente? Hoje, então, quem diria? Mas hoje a gente sabe que um bebê recém-nascido demanda uma rotina e um tempo absurdo. Então, hoje eu dou muito mais valor ao tempo e dou muito mais valor à organização do tempo. Muito mais do que antes. Sempre fui neurótica de planilha, de agenda, de checks. Agora, não tem nem como viver se não for assim. Senão você sempre vai deixando coisas pro outro dia, pro outro mês, quiçá para que ano resolver. A alimentação, né, é uma coisa que eu sempre priorizei. Então, assim, hoje eu tenho me preocupado por causa da Liz, porque o leite materno, né, passa para ela. Então, é uma coisa que continua na minha vida, isso não tem tanta mudança. E o que mais mudou é saber que eu tenho um elo eterno com uma pessoa. É muito louco pensar que eu tenho uma pessoa ligada em mim, que depende de mim, que eu vou ter essa relação para todo sempre da minha vida. Se eu parar para pensar muito, eu fico até um pouco nervosa, emocionada, porque, tipo assim, a gente sabe que você tem uma outra pessoa que vai estar com você para sempre. Você não é mais sozinha. Neste momento, eu não consigo mais tomar nenhuma decisão na minha vida sem pensar nela. E eu não sei por quanto tempo será assim. Então, isso é o que mais muda, que muda hoje, muda no médio prazo e muda para o longo prazo. Dependendo de como será um adulto, de como será esse adulto, talvez dependa para todo sempre, talvez tenha um elo fortíssimo comigo para todo sempre, ou talvez não, né? A gente sabe que nada é certo, mas saber que tem esse elo, que ele seja explícito ou implícito, é algo que às vezes assusta, mas é algo que também é transformador, é maravilhoso, é o amor mais sublime e é o sentimento mais generoso e mais verdadeiro que se pode ter nessa terra.